Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos ao estudo da lição de adultos, revista CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nossa terceira lição tem como assunto Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. O textuário está em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, à noite ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A verdade prática nos ensina que amar uns aos outros, sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em nossos relacionamentos fortes e duradouros. Antes de prosseguirmos para o estudo da lição, lembre de deixar o seu curtir, o seu like aqui neste vídeo, porque com isso você informa para o algoritmo do YouTube que ele é importante, que ele é relevante, e dessa forma mais pessoas serão alcançadas por essa mensagem. Passemos então ao estudo da lição. A introdução do comentário já nos diz que fizemos uma visão panorâmica no livro de Ruth. Fizemos isso nas lições anteriores. Agora vamos caminhar por seus capítulos e versículos focados nos principais personagens, Ruth, Noemi e Boaz. Nesta lição, estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma imensa mutualidade. O que é isso? Significa que uma dependia da outra, uma precisava da outra, uma ajudava a outra. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Primeiro tópico, a proposta de Noemi, uma crise em família. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e significado de seus atos. O principal provedor da casa, o seu marido Elimeleque, cujo nome no hebraico significa meu Deus é rei, havia morrido. Os seus filhos Malom e Quilion, cujos nomes significam doença e definhamento, se casaram e tiveram morte prematura, deixando viúvas e sem filhos as moabitas Ruth e Orfa. Ruth significa amizade, o seu nome, e Orfa significa pescoço. Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilion não tivessem boas condições de saúde desde seu nascimento. A vida de Noemi, cujo nome significa agradável, suave, tornou-se amarga, como ela mesma diria tempos depois, preferindo ser chamada de Mara, que significa amargosa, azeda, na nossa linguagem. Segundo item, tirando força da fraqueza. Todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. A diferença é como cada uma se comporta em meio às tempestades da vida. Noemi não escondeu seus sentimentos, mas também não os explorou com autopiedade ou autocomiseração. Hoje nós vemos pessoas nas redes sociais, ou mesmo ao vivo, em cores, pessoalmente, pessoas fazendo assim uma espécie de autopromoção em cima dos seus sofrimentos. Nossos sofrimentos são importantes para mostrarmos o agir de Deus em nossa vida através deles, mas eles não devem servir para como que arrastássemos um cadáver por todo lado que nós vamos. Às vezes perdemos entes queridos, mas isso não é motivo de estarmos a todo momento lembrando aquele luto. Temos que saber processar o luto, saber processar a perda. Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo,
Aquela mulher, Noemi, se levantou com as suas noras para voltar a Belém. Ela teve uma atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e dos filhos. A distância entre os campos de Moabe e Belém era superior a 120 quilômetros. Idosa, Noemi soube tirar força da fraqueza, subindo e descendo das montanhas em tempos tão remotos. Se tivesse se entregado aos seus sentimentos, ou se deixado vencer pelas suas limitações, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. O caminho de volta é muito difícil. Noemi nos lembra disso. Os problemas da vida não podem nos paralisar. Muitas vezes, a nossa tendência é nos acomodarmos naquela situação, por mais difícil que ela seja, em vez de tomarmos o caminho de volta. Sem manipulação emocional, Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra, mas tão logo começar a viagem, Noemi decidiu liberá-las para que voltassem ao seu povo, à casa dos seus pais. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro nas suas noras e no futuro delas, lembrando que as suas noras não eram israelitas, eram estrangeiras, eram moabitas. De volta às suas origens, Ruth e Orfa poderiam casar novamente e constituir família. Noemi mostrou a elas a sua condição pessoal. Eu não tenho marido, eu não tenho filhos, não tenho nem sequer expectativa. Se vocês ficarem comigo, vocês ficarão sem expectativas também. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. É isso que ela disse às suas noras. Esse tipo de conduta de Noemi é fundamental para construir relacionamentos saudáveis. A manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar desde a infância. O pecado não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Segundo tópico, a convicção amorosa de Ruth. Todas duas amavam Noemi. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Era um passo muito grande para ser dado. Deixar sua terra, deixar seu povo, deixar a sua cultura para ir para uma terra estranha que elas nunca tinham estado, que talvez elas mal ouvissem falar, para um povo totalmente diferente do delas. Não podemos culpar Orfa. Não significa que ela não amasse a sua sogra, ela amava, mas o que era exigido era mais do que ela podia dar. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltassem para a casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. E chorando pela separação, abraçou Noemi e voltou para o seu povo. Mas Ruth foi diferente. Ruth amava a sua sogra. Porém, ela amava mais do que Orfa. Ruth se apegou a Noemi. A firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam. Ela insiste com Ruth. A sua cunhada já foi, ela fez isso, ela está certa. Faça o que é certo. Você tem que fazer o correto. Volte também. Mas a atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth, uma convicção amorosa por sua sogra e uma declaração de fé ao Deus de Israel. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. As verdadeiras amizades resistem às mais imensas provas. É em momentos como esse que nós vemos a verdadeira fé brotar de onde nós menos esperávamos que ela viesse. Segundo item, a amizade na adversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra viúva e idosa. Quando ela fala, onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, onde quer que morreres, morrerei eu, demonstrava um grau de companheirismo e comprometimento da jovem moabita. Isso não ficou somente em palavras, transformou-se em atitudes concretas por toda a vida. Nesses dias de tanto individualismo, ou poderíamos até dizer egoísmo, em que cada um só pensa no seu, qual tem sido o nível dos relacionamentos? Até onde nós temos nos doado pelas outras pessoas? O terceiro item nos fala de um amor prático. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada, esperando
cair do céu, envolvida em expectativas fantasiosas. Ela encarou a realidade. Ela se prontificou a um trabalho humilde e penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas. Que trabalho era esse? Catar espigas. Era o tempo da colheita. E as pessoas mais necessitadas iam aos campos pegando o que sobrasse da colheita. Eram os rebuscadores ou respigadores. Deus havia instituído isso nos dias de Moisés. Está em Levítico 19, Levítico 23, Deuteronômio 24. Deus inclusive ordenando aos donos de campos, de plantações, que quando fizessem a colheita não fizessem uma limpa geral, mas que deixassem sempre um pouco para trás para os mais carentes. Na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar os necessitados. Mas também não são obrigados a alimentar o ócio dos pobres. Veja que os pobres eram abençoados pela liberalidade dos ricos, mas eles não ganhavam isso de graça. Eles deviam ir ao campo e trabalhar duro para garantir o seu sustento, pois, exceto nos casos de incapacidade física ou mental, o mesmo princípio vige até hoje. Veja que é bem diferente da ideia que muitas pessoas fazem de que o Estado, o governo, tenha que prover as necessidades das pessoas mais carentes sem que estas precisem fazer nada em troca. Afinal, todos os tipos de auxílios que são dados pelos governos e prefeituras aos mais pobres não são com o dinheiro dos próprios governantes, mas com o dinheiro de toda a sociedade. São os nossos impostos. Dos mais abastados, dos que têm um pouco mais, os impostos de todos é que são usados para ajudar os mais carentes. Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz. O seu esforço impressionou até mesmo o chefe dos trabalhadores, ou seja, pessoas acostumadas a ver homens feitos trabalhando se impressionaram com a força daquela mulher. No fim do dia, ela recolhia tudo e levava para sua sogra. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. O amor não são palavras. O amor são ações, são atos. O terceiro tópico da lição: a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. É uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé desse tipo. Sua declaração convicta perante Noemi demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo, podemos dizer até pagão, pecaminoso, do seu próprio povo, o povo moabita. O povo moabita era um povo pagão, idólatra, politeísta. Ela não seguiu os caminhos fáceis entre os belemitas, ou seja, ela não foi atrás de um homem rico para sustentar o seu ócio. Ela pôs as mãos à obra. Ruth manteve uma vida austera e disciplinada, e assim alcançou uma excelente reputação. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Antecipando em muitos séculos o que Salomão e outros sábios iriam escrever em Provérbios 31, Ruth é a mulher virtuosa antes da mulher virtuosa. O segundo item, uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Ao referir-se ao Deus de Noemi, ela dava testemunho de sua fé. Ela estava renunciando os deuses pagãos moabitas e estava colocando a sua fé no Deus de Israel. Ela não tinha motivo para fazer isso, pelas circunstâncias. Afinal, se ela fosse outra, diria: esse Deus de vocês deixou vir a fome sobre a sua terra. Esse Deus de vocês não ajudou vocês aqui em Moabe. Esse Deus de vocês deixou que morresse o seu marido, deixou que morresse os seus filhos, deixou você sozinha, idosa, doente, sem forças. Então, por quais razões ela iria colocar a sua fé no Deus de Israel? Humanamente falando, não teria motivo, mas ela faz. E isso Deus leva em conta. A fé daquela mulher não foi uma fé interesseira, foi uma fé altruísta, incondicional, desinteressada, e isso chamou a atenção de Deus para abençoá-la.
Em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família, a despeito das pressões da sociedade mundana. Somente assim poderão inspirar e ensinar as mais novas. Então, a única resposta que nós temos para esta fé de Ruth no Deus de Israel é o exemplo da sua sogra. Ela perdeu seu marido, perdeu seus filhos, mas não perdeu a fé em Deus. Mesmo ela se tornando uma pessoa com amarguras na sua vida, e essas amarguras a acompanharam durante um bom tempo, mas ela não perdeu a fé no Deus de Israel. E esta fé que a sua sogra Noemi tinha, passou para a sua nora Ruth. A sensibilidade sob liderança. As Escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de que foram mulheres as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sob uma liderança séria, que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. Concluímos a lição com o seguinte pensamento: o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra, se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado, e o segundo é a nossa igreja local. Que está, portanto, um resumo da nossa terceira lição, revista CPAD, e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.